Correia, que ela vai contar a sua história de vida. Eu quero que você preste muita atenção na história que essa senhora vai contar. Tudo bem, dona Maria Correia? Hoje, não muito bem, né, pastor? Porque eu era uma empresária muito bem-sucedida, cheguei na igreja falida, devendo 1.200.000. Comecei a fazer as correntes, como todos fazem, né? Seguindo a orientação do homem de Deus. Mas, dona Maria Correia, a senhora chegou na igreja, a senhora era uma empresária bem-sucedida. A senhora chegou na igreja com uma dívida de 1.200.000. A vida da senhora era uma vida de vergonha? Não, não era uma vida de vergonha. Não. Todas as pessoas me bajulavam, né? Eu saí nas colunas sociais da cidade, a minha filha saía na coluna, eu tinha lojas em shopping, né? Todo mundo me bajulava. Apesar que eu não era muito feliz, porque meu marido, ele tinha outras namoradas, né? De namorada, não vou dizer a mãe, eram namoradas. E eu vivia perturbada com aquilo. Mas quando a senhora chegou, a senhora já estava perdendo tudo. Perdendo tudo. Meus carros estavam sendo feito busca e apreensão, né? Eu cheguei a abandonar um carro assim e saí correndo, entrei dentro da igreja e foi ali que eu comecei a minha luta para conquistar tudo de volta, para Deus me dar tudo de volta. E Deus, Ele foi restituindo. Quando eu cheguei com 1.200.000 de dívida, com 9 meses eu paguei toda essa dívida. Foi assim um milagre. Com que no que eu tinha no momento, os recursos que eu tinha, o que eu tinha para fazer, que eu já vinha perdendo tudo, para gerar 1.200.000 em 9 meses, é um milagre, só com a mão de Deus mesmo. Além de pagar essa dívida, a senhora teve mais alguns outros tipos de vitórias? O que mais que aconteceu? Conquistei casa, apartamento, carros, né? Minha filha fez 18 anos, teve carro zero, meu marido tinha carro importado, eu tinha carro, vinha fazendo as fogueiras santas, né? A casa que a senhora tinha, que a senhora estava falando comigo, a casa que a senhora tinha estava avaliada em quanto, mais ou menos? Hoje, pastor, em 3 milhões. 3 milhões? 3 milhões. 3 milhões. Só a área da minha casa era 1,5 km de frente, 6,5 km de fundo. Só a minha área de sala, de blindex e piscina, minha garagem era toda no granito, como fosse aqui, altar assim, toda no granito. Eu colocava 600 pessoas. 600 pessoas eu colocava na minha área externa, de frente da minha sala, de blindex, tudinho. Além da casa, dos automóveis, a senhora conquistou algum empreendimento, alguma empresa, algum comércio? Restaurante, tinha buffet. Meu buffet era o terceiro da cidade. Eu entrava na casa do governador, fazia festas, na casa dos grandes empresários, na casa de senador, tudinho para fazer festa. Então a senhora chegou na igreja com a vida destruída, perdida, perdeu carro, tinha dívida de 1.200.000, e na igreja, fazendo a fogueira santa, fazendo as correntes, a senhora conquistou carro importado para a senhora, para o seu marido, conquistou empresa, conquistou buffet, conquistou restaurante, conquistou uma casa no valor de 3 milhões. Só que depois que a senhora conquistou tudo isso, o que aconteceu? O que aconteceu, pastor? Aí eu fiz uma fogueira santa pela metade, cumpri o meu sacrifício, não é sacrifício, né? Porque aí já não é sacrifício mais, pela metade. Quando foi na próxima, aí Deus me pediu um carro. Eu tinha todos aqueles carros, mas aquele carro que eu recebi uma chave no envelope. Eu nunca comprava um carro à prestação, comprava carro à vista, né? Ganhei aquele carro e em todos aqueles era o carro que eu mais gostava. E quando chegou na fogueira santa, Deus me pediu o carro e faltava R$1.000 para quitar esse carro.
Mas a E senhora eu tinha como? Tinha como quitar? Tinha, porque eu tinha dinheiro no banco e tinha fechado mais 500 mil de eventos e o dinheiro estava lá no banco. Além dos 500 mil que a senhora tinha, Tinha deixa eu ver mais se eu entendi. dinheiro. A senhora tinha outros carros, tinha os 500 mil e fechou um contrato de 500 mil de eventos e tinha mais dinheiro ainda. E Deus pediu o carro para a senhora, o que a senhora fez? Eu não dei. A senhora não deu o carro. Não O que a senhora colocou no envelope no lugar do carro? O que eu coloquei no envelope? Uma promissória. A senhora colocou a promissória do carro no envelope, uma promissória, em vez do sacrifício que Deus tinha pedido. Em vez do sacrifício. Eu dizia, depois eu resolvo, depois eu vou lá e resolvo. Não vai não, porque quando foi na semana, eu comecei a perder tudo, pastor. Mas a senhora tinha dito uma coisa interessante. A senhora dizia para a senhora mesmo que a senhora era uma pessoa honesta, que a senhora tinha conquistado tudo com a sua força. Não, como é que é? Mas o engraçado, eu senti aquela voz dentro de mim que eu ia perder tudo. Eu dizia assim, não, eu não vou perder não. Eu trabalhei, eu sou honesta, eu conquistei com honestidade, como é que eu vou perder? Aquilo não entrava dentro de mim. Era como se Deus já estivesse avisando a senhora. Verdade. Como fosse uma revelação, né? Só que eu ali não tinha nem como, eu não tinha força para chegar ali e querer até retratar. Não tem como retratar. Sacrifício não tem como retratar, pastor. Não tem. É ali, é naquela hora. Se não for. O que aconteceu quando a senhora teve essa infelicidade de não ouvir a voz de Deus? Como está a vida da senhora hoje? Hoje está um bagaço. Casamento destruído, minhas filhas lindas, maravilhosas. Minha filha fazia faculdade de Direito, teve que parar. Minha filha estuda no colégio, não consigo pagar nem a mensalidade do colégio dela. Hoje eu moro num bairro, quando eu digo assim, eu moro lá naquele bairro, não, mas você mora na área nobre da cidade. Moro na área nobre da cidade, mas num prédio onde todo mundo tem carro e eu moro lá no porão. Eu pego a fumaça quando ligo os carros de manhã, eu moro como fosse assim, num quarto, como é que eu vou explicar? Num quarto, numa garagem. Mas e aquela casa de 3 milhões? Perdi tudo, pastor. Tudo. E os carros que a senhora tinha, carro importado? Nada. Na semana seguinte, meu marido engavetou a picape dele importada em 3 carros, assim, ó. Foi engavetado, tive que pagar tudo, conserto dos outros carros, tudo. Foi perdendo tudo. A senhora perdeu tudo que a senhora conquistou? Tudo. Eu não tinha dinheiro para sair da cidade que eu estava. Eu tive que depender de favor para comprar uma passagem para me vir embora. Tinha que pedir favor. Aquilo o pastor estava falando na reunião. Às vezes até a família tenta te ajudar. A minha família, a irmã do meu marido tentou me ajudar. Mas ela também foi endividar para tentar me ajudar e foi tudo no fracasso. Está tudo um fracasso. A senhora perdeu tudo e hoje sua vida está destruída? As pessoas tentaram te ajudar, não conseguiram te ajudar? E qual o sentimento que tem dentro da senhora? Um arrependimento muito grande de não ter ouvido a voz de Deus. Se hoje, eu pergunto à senhora o seguinte, se hoje a senhora tivesse aquilo que a senhora tinha algum tempo atrás, os carros, o seu restaurante, o seu comércio, a vida regalada que a senhora tinha, e Deus pedisse para a senhora, o que a senhora faria? Pastor, na situação que eu tenho hoje, que eu amo muito meu marido, e ele diz que eu não amo, que eu nunca gostei dele, ele fala para mim, tudo aquilo que eu tinha, pastor, pelo meu casamento, eu botava tudo no altar. Mansão, carro, tudo. Não queria nada. Só queria a felicidade de ver minha família bem. Hoje, pastor, eu vou falar aqui para a igreja para ver. A minha filha que faz direito, olha para o meu esposo e diz assim, se eu pudesse eu mandava matar ele. Um sacrifício errado
Uma voz uma vez que Deus falou com a senhora não ouviu. A senhora hoje se arrepende de tudo. Me arrependo, pastor. Eu estou falando aqui de coração. Estou falando aqui para enganar ninguém. Não tô aliada. Estou só aliada hoje com Deus, pastor. E hoje, o pouco que eu tenho, tudo que eu tenho, eu vou colocar no altar. Então agora só vai sacrificar. Vou sacrificar. Minha filha diz assim, mamãe, preste atenção, só vai deixar a gente ficar. Não vou, eu vou ajudar todo mundo, porque Deus é comigo, pastor. Deus é comigo. O que eu tenho hoje, não dá para mim comer nem o mês que vem. Não dá. Então hoje a senhora vai fazer o que a senhora não fez. Vou fazer o que eu não fiz. E olha, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a senhora. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Eu creio. Tá ligado? Tá ligado.